do curso de vocês vai tratar a respeito das informações conceito, evolução, tipos de comércio eletrônico e marketing. Tá? As características do comércio eletrônico, a legislação que trata especificamente a respeito do comércio eletrônico, do marketing e o comércio eletrônico. Também falaremos sobre as tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico e, uma das coisas mais importantes, a segurança e também a privacidade com o uso das ferramentas do comércio eletrônico. Tá? Os dias atuais, eles fazem com que as pessoas tenham novas necessidades para poder fazer as suas atividades e melhorar um pouco a sua ação. É comum a gente poder fazer uso da tecnologia para facilitar o nosso dia a dia. E quando a gente vai fazer hoje, nos dias atuais, quando a gente vai até um comércio e faz uma aquisição numa loja, nós estamos fazendo um tipo de comércio que já está há séculos em vigor. Com o advento das novas tecnologias, esse comércio está até perdendo um pouco de mercado, está perdendo um pouco da sua capacidade. Muito do que se tem comercializado nos últimos anos tem sido feito através do uso da tecnologia para que possa conseguir fazer esse comércio. Hoje em dia é mais comum até as pessoas estarem preferindo pelo menos fazer a pesquisa antes de fazer a aquisição em si, do que simplesmente ir até a loja e já fazer essa aquisição. A gente vai tratar durante esse curso de diversas ferramentas que vão auxiliar vocês a identificar como é que devem preparar as páginas que vocês irão criar para poder colocar essas mercadorias e assim desenvolver o comércio que vocês vão auxiliar. Vocês, como sendo técnicos na área de informática, em internet, vocês provavelmente, muito provavelmente, vão ter que lidar em algum momento com a criação de um site, de uma página ou de alguma necessidade para atender a um comércio, para atender a uma transação comercial. E isso a ser feito através da internet. Para a gente começar com o nosso conteúdo, a gente vai falar um pouco a respeito dos objetivos do curso de vocês. Tá? Conceituar o comércio eletrônico, identificar as características e funções do comércio eletrônico, identificar as vantagens e desvantagens do comércio eletrônico e compreender a evolução do comércio eletrônico. Esses objetivos são os da aula de hoje. Tá? Conceituar o comércio eletrônico vai ser a primeira etapa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Depois nós vamos identificar as características e funções do comércio eletrônico. Tá? Depois nós vamos identificar as vantagens e as desvantagens do comércio eletrônico, compreender a evolução do comércio eletrônico. É muito importante observar que nós temos sempre diversas vantagens, mas nós vamos ter também desvantagens. Tá? Nós podemos tratar o comércio eletrônico através de diversos conceitos, através de diversas ideias. Várias pessoas têm como sendo uma ideia geral de como é o comércio eletrônico. É importantíssimo que vocês também tenham conceituado o que é um comércio eletrônico. Existem vários autores que conceituam com pequenas diferenças, ou às vezes com uma diferença um pouco mais sutil. Tá? Nós vamos falar a respeito de alguns conceitos do comércio eletrônico, começando por Albertin. Tá? Albertin conceitou o comércio eletrônico como sendo a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio em um ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de comunicação. Tá? Importante essa palavrinha aqui. E da informação. Atendendo aos objetivos de negócio. Outra coisa importante, aos objetivos de negócio. Tá? Gente, quando a gente fala a respeito desse conceito passado por Albertin, uma coisa que vocês têm que ter em mente, principalmente, quando ele fala em ambiente eletrônico e tecnologias de comunicação, essa tecnologia não necessariamente precisa ser a internet. As primeiras formas de comercialização através de meios eletrônicos foram através do telefone. Né? As pessoas ligavam para as pessoas oferecendo produtos, oferecendo serviços, ou então faziam comerciais na televisão
fazendo com que as pessoas adquirissem essas mercadorias através do telefone e não pela internet. Com o crescimento da internet, a internet chegando a mais lugares, a lugares onde antes ela não chegava, com a internet tendo um avanço de velocidade, trazendo facilidades ao usuário, é que veio a migração praticamente de toda a metodologia, né, de toda a forma de comunicação, não mais apenas para a tecnologia da comunicação e passando praticamente apenas para a informática. Vamos ver um outro conceito, agora por Venetianer. Tá? Venetianer conceitou o comércio eletrônico como sendo conjunto de todas as transações comerciais efetuadas por uma empresa com o objetivo de atender direta ou indiretamente a seus clientes, utilizando, para tanto, as facilidades de comunicação e de transferência de dados medidos pela rede mundial de computadores. Olha a internet aparecendo aqui, né? A partir desse conceito, Venetianer já coloca como sendo necessário o uso dos computadores para poder fazer essa mediação, para fazer esse comércio. Conceitua o comércio eletrônico como sendo a transferência, né, de dados mediados pela internet com o objetivo de transações comerciais, delas serem concretas, delas serem efetivamente feitas. Vamos trazer agora aqui mais um conceito de comércio eletrônico, agora por Kotler. Outro importante autor que fala a respeito do comércio eletrônico. Uma ampla variedade de transações eletrônicas, olha só, ampla variedade de transações eletrônicas, sendo elas, por exemplo, e-mail para conduzir essas transações, uso de caixas eletrônicos e cartões magnéticos para facilitar o pagamento e obter dinheiro digital, assim como o uso da internet e de seus serviços online. Tá? O comércio eletrônico hoje, ele basicamente é todo online. Houve um tempo em que o comércio eletrônico ele poderia ser feito de uma forma mais offline. Você manda um e-mail solicitando a tua mercadoria, a empresa entra em contato com você, passa os dados para pagamento, você faz o pagamento e depois, através do e-mail, você finaliza essa aquisição. Hoje, a maioria dos comércios já não aceita mais, né? A maioria dos compradores já não aceita mais esse tipo de negociação. Ele quer uma negociação, como fala Kotler, online, ou seja, ao mesmo tempo em que você realiza a ação, você vai finalizar essa aquisição num momento único. Você entra no site, você faz a pesquisa, encontra a mercadoria que você está buscando, faz a compra, faz o pagamento dela e faz o pedido da entrega. Tudo num processo contínuo. Tá? Vamos continuar com o conteúdo. Funções do comércio eletrônico. Tá? Um outro importante conhecimento que vocês precisam ter são as funções que o comércio eletrônico tem. O comércio eletrônico atua diante de 4 grandes funções. Primeira função, a comunicação. Segunda principal função dele, a melhoria de processos de negócio. Terceira grande função, o gerenciamento de serviços e a capacitação de transações. Essas são as principais funções que você precisa perceber que o comércio eletrônico atua. Tá? Vamos falar agora sobre cada uma dessas 4 funções. Tá? A comunicação. A comunicação trata de permitir a transferência de informações e documentos eletrônicos, com o objetivo de conseguir maior rapidez no relacionamento comercial, tornando as transações comerciais, novamente comerciais, mais ágeis e fáceis. A comunicação, então, se você observar bem, você vai ver que ela é um elemento essencial no comércio eletrônico, porque sem ela você não teria
condições de transferir as informações que são necessárias para que haja o comércio eletrônico, para que haja a compra e a venda sendo realizadas, né? Documentos eletrônicos com o objetivo de conseguir maior rapidez no relacionamento comercial. Um outro elemento bem importante aqui, que eu acabei não frisando, maior rapidez. Essa maior rapidez no relacionamento, ela é importantíssima nos dias de hoje. Todo cliente, ele busca uma certa velocidade, ele não quer perder tempo para poder fazer a sua aquisição. Com a internet, você pode observar que se você já fez uma aquisição por meio de e-commerce, você sabe que a agilidade e a facilidade na aquisição de um equipamento, ou de um produto, ou de um serviço por meio da internet, ela é muito mais ágil do que se você estivesse fazendo uma aquisição normal. Funções como, por exemplo, você poder comparar preços, ou poder comparar produtos, ou você poder comparar ainda prazos de entrega ou condições de pagamento, são extremamente ágeis e fáceis quando você está fazendo isso no comércio eletrônico. É diferente de você ir a uma loja, fazer um levantamento de preços, encontrar a mercadoria que você está pesquisando, verificar as condições de pagamento e o prazo de entrega daquela loja, ir até outra loja, fazer novamente a mesma pesquisa, procurar pelo produto que você está pesquisando, encontrar esse produto, verificar qual é a condição de pagamento, o preço, depois você vai ter que colocar numa planilha ou então memorizar cada um deles e fazer uma comparação, nem que seja subjetiva, de qual é o elemento mais interessante para você e então voltar até aquela loja e adquirir o produto. Já com o comércio eletrônico você pode fazer diversas comparações praticamente simultaneamente e rapidamente decidir pela aquisição de um produto numa loja A ou numa loja B ou até mesmo numa loja C. Tá? Professor Silvio, sim? É interessante, eu acredito até que a internet ela teve essa abrangência tão grande justamente por essa função que é a comunicação. Porque a internet ela dá para a gente uma facilidade, essa comunicação mais rápido que qualquer outro canal de comunicação, né? Mesmo se eu utilizasse o telefone, eu teria que fazer várias ligações. Vamos supor que eu quisesse fazer uma pesquisa sobre um livro. Se eu fosse utilizar o telefone, eu teria que fazer várias ligações sobre um determinado livro. E já com a internet, não. De repente, ali naquele momento, em questão de 5 minutos, entrando num site de busca, né, é possível verificar um livro em vários sites ao mesmo tempo e com uma rapidez, assim, fenomenal, né? Eu acho que isso é o grande, né, o pulo do gato, vamos dizer assim. A internet, ela veio com toda essa força e chegou, assim, né, com toda essa abrangência, porque se a gente for falar, há 10 anos atrás, ninguém falava internet, né? E a internet, ela chegou de uma forma e tomou conta, né? Então, eu acredito que essa função, a comunicação que o senhor está falando agora, não vou dizer a mais importante, mas é essencial. Eu acho que ele é aquele, assim, é o que chama a atenção de toda pessoa que busca uma informação, é justamente essa informação, essa rapidez, essa agilidade, essa praticidade, né? Não é mesmo? É mesmo. Perfeito, professora. Obrigado pela interação. Como a professora bem falou, né, a comunicação realmente é um dos elementos mais importantes. Afinal, se não houvesse a possibilidade da comunicação, não haveria a possibilidade de você poder fazer o acesso à loja e assim realizar essa aquisição ou até mesmo fazer a busca. Uma próxima informação agora, né, vamos falar sobre a melhoria de processos de negócio. Vamos primeiro ler o conceito. Comércio eletrônico aperfeiçoa os processos de negócio, mas olha só o detalhe, ó. Aperfeiçoa, ou seja, ele vai melhorar, ele vai trazer algo além. Tá? Nas vendas, as facilidades do comércio eletrônico, que a gente já até citou algumas aqui, devem ser canalizadas para automatizar e melhorar o atendimento dos clientes e de todos os parceiros. Observa que não é só os clientes, olha só, são todos os parceiros, né, de negócio, incluindo os canais de venda e os fornecedores. Tá? Novamente, olha só, aperfeiçoar os processos. Quando a gente fala em aperfeiçoar os processos, quer dizer que você vai melhorar algo que já existe. Você vai torná-lo, por exemplo, mais rápido, mais ágil, ou mais eficiente, ou então mais preciso, ou então mais barato, ou mais dinâmico. Alguma ação que você consiga fazer com que faça melhorar o processo de negócio que está ocorrendo. Tá?
E o que você tem que lembrar também é que não é apenas as vendas que podem ser aperfeiçoadas. Também os contatos com seus fornecedores vão ser melhorados e aperfeiçoados. Afinal, você pode fazer a aquisição para uma rede que você trabalha e atua, e você é gerente de uma empresa grande que tem diversas filiais, e essa empresa ela não precisa do telefone para poder fazer essas aquisições. Ela pode muito bem entrar em contato através de um e-mail, ou através de um chat, ou através de um outro canal qualquer, como por exemplo um sistema de mensagens instantâneas, e assim poder fazer esse contato e aperfeiçoar os processos de negócio, que é você melhorar as ações de negócio, é você melhorar a relação comercial entre si, né? É importante vocês sempre lembrarem que ele aperfeiçoa os processos de negócios, ou seja, tanto fornecedores quanto os compradores são beneficiados. Tanto a venda é beneficiada pela melhoria do processo de negócio, quanto também o procedimento de aquisição de mercadorias também é melhorado. Vamos ver uma próxima. O gerenciamento de serviços. O gerenciamento de serviços é de fundamental importância utilizar a internet para a fidelização da clientela. Esse é um elemento importantíssimo, né? A fidelização do cliente passa pela melhoria dos serviços oferecidos. Aqui é outro elemento extremamente importante e vocês não devem ter nunca, aliás, vocês nunca podem esquecer, vocês sempre têm que ter em mente que a fidelização do cliente, ela passa por essa melhoria dos serviços. Você criou algo muito bom, muito importante, muito legal, fez uma diferença gigantesca no negócio que você atua, e você para por aí. Ah, tá ótimo, já ficou muito bom, não preciso fazer mais nada. Aqui já está maravilhoso. Calma, não é bem assim. Depois de um certo tempo, aquilo lá já se tornou alguma coisa corriqueira e normal. E isso não pode acontecer no negócio. Se você tem como objetivo vender, se você tem como objetivo arrecadar fundos para a empresa que você trabalha, se você tem como objetivo fazer girar o negócio, você precisa que haja interesse do cliente em visitar o seu site, em ficar e permanecer no seu site e em voltar ao seu site. E isso você consegue fazendo com que tenha novidades constantes no site que você trabalha, no site que você está criando. Se você não criar novidades, se você não criar coisas novas para fazer com que o seu site seja uma coisa atraente e sempre inovadora e também dinâmica, você vai fazer com que o seu cliente não retorne. Ele pode retornar uma vez, nossa, está igual, estava um mês atrás ou 2 meses atrás, e ele acaba desestimulando. Isso é uma coisa importante, dependendo de qual seja o serviço que você vai prestar ou oferecer, isso vai ser o principal diferencial que você vai ter. Continuando, né? Um site de informações centralizadas com o que os clientes querem saber ou sobre produtos ou serviços oferecidos na internet. É considerado uma boa utilização do uso da internet e do comércio eletrônico. Ou seja, você precisa ter um ambiente central onde você vai trazer as informações que o seu cliente vai buscar. Tá? Informações do que ele precisa, ou sobre o produto que você tem, ou novidades que você possa trazer para esse cliente. Tá? Professora, tem alguma fala? Eu acho interessante, professor, essa questão da fidelização da clientela, né? Isso é uma coisa, assim, extremamente importante. Vamos supor, você quer criar um site, você quer vender um produto pela internet, você tem que ter em mente isso. Porque a grande questão não é você conquistar o cliente, mas é você manter esse cliente no teu site, na tua empresa, na tua loja. Então não basta apenas você chamar a atenção do cliente para ele vir uma vez na sua loja, para ele visitar uma vez o teu site, mas transformar o seu site de uma forma atrativa para que o cliente queira voltar, permanecer, né? Essa é a grande questão. De repente criar um site que seja pesado, uma imagem pesada ou pesado até para carregar, né, no nosso computador, o cliente ele logo sai e vai para um outro site mais fácil, um site mais atrativo, mais fácil de se ler, mais fácil de se encontrar o que quer. E uma coisa interessante também nesse slide, que ele fala assim, centralizar informações daquilo que o cliente quer saber. Então, assim, não basta apenas, vamos supor, eu quero vender um produto, eu quero dar uma informação.
Mas não basta querer vender esse produto, eu tenho que saber se alguém quer comprar esse produto, né? E entra essa pesquisa, entra o marketing, saber o que o cliente quer saber, o que o cliente quer comprar, o que é o do interesse do cliente. Então não basta, de repente, eu quero começar a vender bolsas, mas não é bolsas, de repente, da cor que as pessoas estão querendo comprar. E aí entra essa questão do marketing, de você pesquisar, você conhecer o seu cliente, e o próprio site ele pode ser essa ferramenta, uma forma de conhecer o cliente, vendo ali onde ele clica, né? Dependendo do site, que pode ter algumas ferramentas capazes de saber aonde determinado cliente clicou mais, e qual tipo de produto, em qual tipo de cor, aquilo que chama mais atenção. E isso é muito interessante, muito importante. Nós temos que ter essa visão, temos que ter isso em mente. Não apenas ao produto que eu quero oferecer, mas o produto ao qual as pessoas estão dispostas a comprar, dispostos a entrar em nosso site, né? Isso é muito interessante, eu acho que é um tema assim relevantíssimo. Muito bem, Carly. Além do que a professora falou, outras coisas que são muito importantes para fidelizar um cliente é você, por exemplo, encontrar uma nova metodologia para entrega dessa mercadoria, que vai fazer com que, por exemplo, o frete dela tenha uma redução no prazo da entrega, ou até mesmo no preço desse frete, ou até mesmo gratuito, né? Tornar esse frete gratuito. Tem que saber conquistar o cliente, né? Ou então você conseguir uma forma de pagamento diferenciada para esse cliente. Você não pode esquecer que você não está sozinho no mercado. Existem vários outros fornecedores, várias outras empresas, vários outros sites que vão estar sempre de forma ágil. Por isso que você não pode parar. Você tem que continuar fazendo as suas pesquisas, fazendo os seus negócios, e você tem que sempre trazer uma novidade para o seu cliente. Uma forma de parcelamento diferente, um preço melhor, uma oferta melhor, agregar um serviço junto com esse produto, ou você diminuir um valor de frete, ou você diminuir o prazo da entrega. Então são elementos que vão fazer com que você traga novamente o seu cliente para a compra no seu site e não no site de um concorrente. Você, por exemplo, você oferta que você tem uma entrega rápida e você leva 25, 30 dias além do prazo estipulado para entrega, você certamente vai estar perdendo esse cliente. Ao passo que se você fala ao seu cliente, eu te entrego em 10 dias e ele recebe a mercadoria com 6 dias, provavelmente esse cliente vai estar extremamente satisfeito e vai voltar para fazer a aquisição no seu site, ou pelo menos ele vai buscar o preço no seu site. E se você tiver um preço interessante para ele naquele momento, certamente ele vai adquirir contigo. E além do mais, professor, isso é interessante porque o próprio cliente, ele passa a ser aquele que faz o marketing da empresa. Então vamos supor, se você faz uma compra em um determinado site e aquele produto é para chegar com 10 dias e chega com 15, você pode ter certeza que o seu cliente, que recebeu em atraso, quando alguém perguntar para ele, você comprou tal produto e tal site? Aí comprei, mas nem compra lá. Já sabe que vai chegar atrasado. Isso é ruim, é para a imagem da empresa, isso pega mal. Do contrário, né, como o professor mesmo exemplificou, se de repente o prazo é 10 dias e o seu produto chega em 6 dias, chega em 9 dias, olha só, o cliente ele já vai para o amigo, para o vizinho e fala, olha, pode comprar lá, porque chega antecipado. E isso pega bem, é legal. É, bem interessante. E isso acontece, se você souber escolher os lugares. Verdade. Então vocês, quando forem criar os sites, vocês têm que se preocupar, não apenas com a aparência do site, você não pode se preocupar tão somente com o produto que você vai colocar lá, com as cores que você vai utilizar, com diversas outras coisas que vocês estão vendo em outras disciplinas, mas você tem que se lembrar também que o negócio é comprar e vender, beleza, então você também vai ter que ter um bom preço de compra e vai ter que ter também um bom preço de venda, além de uma boa estratégia de negociação para parcelamento, que o brasileiro gosta de uma parcela, né? Ele não gosta muito de comprar à vista, ele gosta de passar o cartãozinho e pagar em 10 vezes sem juros, né? Então você vai ter que oportunizar isso ao teu cliente, tanto a facilidade do pagamento quanto o prazo de entrega, você tem que estar atento. E você tem que lembrar que o comércio eletrônico, uma das maiores vantagens, a gente não chegou lá ainda, né? Mas é justamente de você atender não só a cidade onde você está, você vai atender uma região tem uma dimensão mundial, muito maior, né? Com certeza. Você pode atingir qualquer lugar do planeta com o seu produto, com a sua venda. Ah, professor, mas eu não vou vender uma caixinha de lápis de cor lá para o Japão. Mas você pode estar vendendo um serviço, e o serviço ele pode ser vendido em qualquer lugar do planeta. Você pode desenvolver um software e colocar esse software à venda dentro de um site. E uma vez vendido, esse software pode estar sendo vendido em qualquer lugar do planeta. É verdade. Professor, e uma outra coisa que eu acho interessante
ainda dentro dessa questão de gerenciamento de serviços, é porque algum tempo atrás nós tínhamos ainda uma ideia de que eu poderia construir um site e que eu iria visitá-lo. Vamos supor, eu fiz um site para vender um determinado produto e eu teria um outro trabalho. E aí uma vez no dia, um determinado horário, eu entro para ver quem entrou no meu site, quem fez alguma pergunta ou fez uma compra, e a partir dali eu vou, né, dar prosseguimento, andamento no processo de venda ou, enfim, de questionamentos. E a gente tem que ter em mente que um site ele é uma empresa. O que diferencia um site de uma empresa física é porque o site ele é virtual, mas ele é uma empresa e nós temos que ter essa visão, você tem que ter essa visão. Se o seu objetivo é construir um site, é construir uma empresa, você sabe que a empresa ela tem horário para fechar, para abrir, ela tem horário para fechar. Não, na verdade, não tem horário para fechar, né? Às vezes. Mas em tese, vamos imaginar, ela tem horário para abrir e tem horário para fechar. A mesma coisa acontece com o site. Sai na frente aquele que está ali o tempo todo. É aquele que é capaz... De repente, já aconteceu comigo. Num sábado à noite, eu entrar e mandar um e-mail para uma empresa, um site, e eu receber a resposta do meu e-mail. Eu achava que não ia receber, mas recebi. Isso é muito legal, porque eu sei que tem alguém ali para me atender, alguém que vai responder o meu questionamento, ou eu sei que se eu comprar um produto, o meu produto não vai ficar esquecido ali durante o final de semana inteiro, ou uma semana inteira, até que de repente alguém veja que eu fiz uma compra e resolva, né, postar o produto para mim. Ou seja, qual é a visão que você tem que ter? Um site, ele é uma empresa. E da mesma forma que uma empresa física, que você tem que cuidar, você tem que abrir, tem que limpar, tem que organizar, a mesma coisa acontece com o site. Exatamente. Tem que lembrar que por trás da tela do computador existem geralmente diversas pessoas trabalhando, não apenas uma. A responsabilidade de vocês é colocar o site para funcionar e colocar as informações que forem passadas para vocês para serem completadas no site. Mas a empresa, para funcionar, ela vai ter que ter o contrato com uma empresa que vai fazer o transporte dessa mercadoria, ela vai ter que ter um contrato com um banco ou com um cartão de crédito para poder receber o pagamento, para poder fazer esse pagamento por um boleto, por exemplo. Vai ter que ter alguém para empacotar essa mercadoria, ou dependendo do caso da mercadoria comprada, para poder fazer um teste na mercadoria para depois empacotar. Ou seja, separa a mercadoria, testa a mercadoria, empacota a mercadoria e depois despacha a mercadoria. Então existem uma série de procedimentos que não podem ser esquecidos, mas isso é um procedimento offline, é um procedimento que é feito depois do pedido ser postado. Uma coisa que é interessante para fidelizar o cliente também é você colocar à disposição do cliente, da empresa, informações referentes ao trâmite do seu pedido. Você foi lá, fez o pedido na loja. A loja virtual fez o teu pedido, fechou o pedido, escolhi ela, o preço estava bom, a condição de pagamento estava boa, o frete estava bom, o prazo de entrega estava bom. É aqui que eu vou comprar. Comprei, fechei o pedido. Você recebe um e-mail informando, ó, teu pedido foi aceito, vamos dizer assim, né? Foi finalizado. Depois de 1 hora ou 2 horas, você envia para o cliente um status referente ao pedido, ou melhor, depois de 1 hora ou 2 não. Toda vez que ele tiver uma movimentação, você faz o envio de um e-mail para o cliente, informando a ele que houve movimentação. Por exemplo, seu pagamento foi aprovado, ou recebemos o seu pagamento. Informa o cliente com um e-mail referente a que a transação de pagamento dele foi concretizada. Um próximo passo seria a separação da mercadoria, lembrando que isso se for uma mercadoria, né? Fez a separação da mercadoria, então você informa o cliente, o seu pedido foi para a separação. Finalizou a separação, vai ser feito agora a transferência da mercadoria para a empresa de coleta dessa mercadoria. Então você faz a informação ao seu cliente, você vai estar melhorando as informações para o cliente, vai estar fazendo com que esse cliente veja no seu site, no seu comércio eletrônico, um elemento muito mais eficiente do que apenas um balcão de compra e venda. Ele vai ter condições de observar coisas mais interessantes do seu site em relação a outros, por exemplo. Vamos continuar com o conteúdo. Capacitação de transações. Essa função se destaca quando se usa o termo comércio eletrônico, em que disponibilizamos recursos para compra e venda de produtos e serviços utilizando a internet como meio, tá? A capacitação de transações, então, ela tem como função principal
a disponibilização de recursos. Ou seja, ela é uma necessidade. Sem você conseguir disponibilizar recursos para compra e venda de produtos e serviços, aliás, utilizando a internet como meio de comunicação, sem essa condição, você na realidade não estaria praticando comércio eletrônico. Então, é um elemento essencial. Você tem que ter condições, você tem que ser capaz de poder realizar as transações eletrônicas através da internet. Se você não conseguir realizar as transações eletrônicas através da internet, você não vai conseguir ter um site de comércio eletrônico que seja eficaz. Por exemplo, você faz a compra, mas você não pode fazer o pagamento pelo site. Isso é um problema. Você teria que ter condições, no mínimo, de poder receber a opção de fazer um boleto, de fazer o pagamento através de um boleto. De alguma forma, você tem que criar condições para que o seu site seja capaz de realizar as transações. Vamos falar agora sobre as vantagens do comércio eletrônico. Aqui listamos algumas, é claro que não são só essas, tá? Fornecer ao cliente mais opções de escolha e customização. Reduzir tempos e custos de busca, tanto para clientes, como para fornecedores. Novamente, lembram? Clientes e fornecedores são beneficiados com o uso do comércio eletrônico. Ampliação das fronteiras, falei agora há pouco sobre isso, né? E os mercados, expandindo-os de locais ou regionais para nacionais ou internacionais. Agora há pouco eu dei um exemplo falando a respeito justamente disso. Tá? Quando a gente fala aqui de fornecer ao cliente mais opções de escolha e customização, é a ação de você ter condições de encontrar o que você estiver procurando. Você vai numa loja física, chega lá, eu queria, como a professora Kerly falou agora há pouco, eu queria uma bolsa, mas eu queria ela de uma cor que não tem aqui nessa loja. Você vai ter que ir a outra loja e procurar. Às vezes você até encontra em outra loja a cor que você quer, mas aí não tem nenhum modelo que você gosta, e você vai a uma terceira loja. Então, uma das vantagens do comércio eletrônico é justamente isso. Você tem mais opções de escolha e customização, e o principal, você tem condições de encontrar isso com facilidade, reduzindo extremamente esse tempo de busca referente a encontrar os produtos. Você faz uma pesquisa, existem sites inclusive especializados em fazer essas pesquisas para facilitar para vocês. E aí esse site retorna para vocês diversas opções. Mesmo que você não vá a um site especializado, você pode simplesmente entrar no site de busca e fazer uma pesquisa referente a um produto que você esteja querendo adquirir. A ampliação de fronteiras e mercados vale para você lembrar duas coisinhas. Primeiro, seu site vai estar no ar 24 horas. Uma loja física, ela fecha, ela tem horário para abrir e tem horário para fechar, como a professora Kerly falou agora há pouco também. O site, ele não fecha, ele fica funcionando indefinidamente. Ele deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, o seu movimento pode ser muito maior do que seria se fosse uma loja física. Além do que, a pessoa não precisa estar na mesma cidade que você. Ela pode estar em outro estado, ou em um estado bem longe, ou até mesmo em outro país, e ter acesso aos seus produtos ou serviços. Essas são algumas das vantagens, não apenas essas, tá, do comércio eletrônico. Vamos ver mais um pouco. A internet oferece ainda a possibilidade de alianças estratégicas, eliminando redundâncias e reduzindo esforços. Ou seja, você pode buscar um único produto em vários lugares diferentes. Então você está procurando o mesmo produto em vários locais diferentes, então você consegue minimizar o teu esforço e você consegue fazer uso da internet de uma forma melhor, né? A possibilidade de aliança estratégica é porque você consegue encontrar empresas diversas dentro da internet que podem fornecer o mesmo produto que você está buscando. Tá? Redução dos custos envolvidos com transporte, armazenagem e distribuição. Uma vez que você vai ter um cliente que pode estar te procurando a qualquer hora do dia e em qualquer lugar do país ou até mesmo do planeta, você certamente terá uma quantidade muito maior de cliente, muito maior, muitos negócios a mais provavelmente serão fechados. Isso fará com que você tenha condições de negociar os custos envolvidos com o transporte. Você transportar uma mercadoria, uma caixinha de um local para outro,
às vezes é praticamente o mesmo preço de você levar 10 caixinhas do mesmo tamanho. Por quê? Porque o preço geralmente é por peso ou é por volume. Então muitas coisas são relativamente pequenas ou são extremamente leves e você tem condições de poder fazer um volume maior de negócio com o mesmo tanto de dinheiro numa transação envolvendo transporte. Marketing eletrônico pode ser até 75% mais barato que o tradicional, para o mesmo montante vendido. Ou seja, para eu vender um X, eu posso gastar uma fração do que eu gastaria no comércio tradicional. Para eu ter a minha loja, eu vou ter que anunciar em televisão, em rádio, em outdoor, em jornal, em revista, em anúncios na internet, por exemplo. Então você tem vários locais onde você precisa investir para que você tenha condições de poder ter o teu cliente dentro da loja e assim melhorar o seu negócio. Com a internet, com o uso da internet, você consegue reduzir drasticamente esse custo para vender exatamente o mesmo montante. Isso é uma coisa muito interessante, é um uso muito inteligente da internet. Nós vamos ver isso na próxima aula, inclusive vamos comentar bastante a respeito desse assunto. Como nem tudo são flores, né? Temos também dificuldades no comércio eletrônico. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Um dos principais problemas é a falta de padrões universalmente aceitos de qualidade, segurança e confiabilidade. Não existe no mercado, não existe um único meio de você trazer segurança e padronizar tanto o site, quanto a forma de pagamento, quanto o meio de recebimento de pagamentos. Porque se você observar internamente o funcionamento do site, você pode utilizar várias tecnologias diferentes para poder fazer a questão, por exemplo, da segurança. Para você receber o pagamento através de cartão de crédito, você vai ter que ter uma série de configurações dentro da sua página para que essas informações que vão trafegar entre a sua página e a página do seu fornecedor ou o seu cliente, entre o computador do seu cliente e o seu computador, essas informações elas vão ter que ser resguardadas de intrusos, por exemplo. Então, para você ter essa confiabilidade nos dados, você vai ter que fazer uso de uma tecnologia. E existem diversas tecnologias para fazer essa função funcionar. Esse é o elemento, é um dos exemplos, né, da falta de padronizações universais para qualidade, segurança e confiabilidade. Outro problema é a dificuldade de integração entre internet, softwares de comércio eletrônico com algumas aplicações e bancos de dados existentes. Ou seja, você utilizar bancos de dados existentes no mercado pode não ser uma ferramenta muito fácil, pode não ser muito fácil para fazer uso disso. Porque integrar a internet, por exemplo, ao seu sistema comercial já existente. Você já tem um cadastro de clientes, você já tem um cadastro de fornecedores, você já tem endereço de entrega de clientes, você já tem perfil de cliente, o que ele gosta de comprar, que tipo de coisa, de quanto em quanto tempo ele compra. Você já tem esse banco de dados. Você fazer com que isso seja lido pelo site que você vai criar e assim possa automatizar ou melhorar o funcionamento desse site é um elemento difícil de fazer. É um elemento que requer muito esforço e traz um benefício grande, mas ele traz uma complicação muito grande. Você tem que lembrar que você vai continuar tendo o teu sistema interno, e ele vai ter que se comunicar com o site sempre que for necessário haver uma comunicação entre eles. Né? Vamos ver o que mais. Resistência do consumidor de mudar de uma loja física, real, para uma virtual. Gente, isso daqui é uma coisa comum e constante. Existe sempre um certo preconceito, porque assim como existem muitas lojas boas, existem lojas também que não são tão boas. Assim como existem sites muito bons, existem sites que você tem que passar longe. Você, tanto como consumidor, como elaborador de um site, você tem que ter em mente que
Assim como existem pessoas boas, existem pessoas más, lojas boas, existem lojas más. Na hora de adquirir alguma coisa na internet ou na hora de disponibilizar um serviço, você tem que ter isso em mente. Você tem que lembrar que o seu cliente, ele sempre vai ter medo de comprar, principalmente se a tua loja é muito nova. Então, para você resolver isso, você pode buscar parceiros para poder fazer, por exemplo, o recebimento. Parceiros que deem credibilidade ou que deem segurança na hora do pagamento. Por exemplo, do pagamento só ser feito para a empresa na hora que a mercadoria for entregue e você informar aquele parceiro que a mercadoria foi entregue. Existem empresas especializadas que fazem isso, que intermediam o pagamento. Elas têm um sistema de segurança e elas fazem o recebimento do pagamento, ficam com uma pequena porcentagem e mandam para você o dinheiro quando o cliente informa que a mercadoria foi recebida. Mas muitos clientes não sabem comprar no comércio eletrônico. Muitos clientes não sabem usar os recursos que estão ali ou não conhecem eles. E isso causa compras frustradas, aonde a entrega não ocorre ou aonde a entrega ocorre de um produto diferente daquele que comprou. E a pessoa também tem receios referentes, por exemplo, eu queria trocar o produto. Ele parecia diferente, ele era mais bonitinho lá no site, ele era menorzinho no site, ele era maiorzinho no site. Então, às vezes, essa dificuldade da pessoa comprar, ela não está relacionada apenas ao medo de comprar na loja virtual, está relacionada a você querer observar o produto em si, pegar o objeto na mão, olhar para ele e falar, isso aqui eu não gostei, eu quero outro, diferente. Né? Então, tem pessoas que realmente não querem mudar de um mercado real para um virtual, até ele ver o preço no virtual. Aí ele olha e fala, poxa, metade do preço, eu acho que eu me arrependi, deveria ter comprado no virtual. Professor, já aconteceu comigo assim, eu queria adquirir um produto, e eu tinha um certo receio de entrar no site e comprar, sem saber como é que viria. Aí o que eu fiz? Eu fui numa loja física para ver o produto igualzinho, o mesmo modelo, ver como é que ele era, como funcionava. Aí eu vi que eu gostei, aí eu voltei lá no site e comprei, assim, pela metade do preço, que é muito bom, né? Mas eu fui à loja física para ver, porque eu fiquei com receio também, de repente comprar o produto e não ser exatamente aquilo que eu queria. Isso acontece mesmo. Quando a gente tem condições de fazer isso, é comum. Agora, por exemplo, tem gente que mora em cidade muito pequena, quando não muito tem afastada. Condições, é verdade. O comércio eletrônico é muito bom justamente para essas cidades mais afastadas, onde ela não tem o produto, ela não consegue ter o produto a não ser que seja pelo comércio eletrônico, ou então ela se deslocando de uma cidade até outra, às vezes bem distante, né? Falando um pouco mais, a percepção do comércio eletrônico como dispendioso e desprotegido. Na minha concepção, vamos dizer assim, você caracterizar o comércio eletrônico como dispendioso e desprotegido, ele está mais relacionado ao fato do cliente, do consumidor não precavido, daquele consumidor que não observa cuidadosamente os sites. E aí ele acredita que não existe proteção suficiente para ele naquele site. Dispendioso, antigamente você teria que criar uma estrutura gigantesca dentro de uma empresa para você poder fazer o comércio eletrônico acontecer. Hoje você pode fazer parcerias e fazer com que isso aconteça de uma forma bem rápida e segura, principalmente segura. Continuando a evolução do comércio eletrônico. A internet vem alterando rapidamente as estruturas de mercado e consumidores. E é necessário que as empresas iniciem um processo de reestruturação organizacional. Atualmente, é necessário que a empresa se integre tanto internamente como externamente, de forma a aproveitar os benefícios e potencialidades oferecidos pelo ambiente eletrônico. É muito importante que vocês tenham essa concepção na mente de vocês. Um estudo desenvolvido na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, concluiu que um site tem poucos segundos para chamar a atenção do cliente. Serão, em média, 8 segundos. Se em 8 segundos o teu cliente não gostar do site que ele está vendo, ele já muda e vai para outro. Percebe como você tem que estar antenado tanto com o que o cliente quer, quanto com o que virá? Senhores, nossa aula está acabando, agora vocês vão ter um intervalozinho para fazer um exercício. Daqui a alguns minutos a gente retorna com o exercício e depois a gente termina, que ainda faltam alguns conteúdos, só um pouquinho. Tá? Um bom intervalo e um bom trabalho para vocês.
alunos, estamos de volta. Espero que todos tenham conseguido fazer os exercícios. E agora vamos ver com a professora Kerly quais foram as respostas que nós recebemos. Professora. Professor, antes de fazer as nossas respostas, o Polo de Ariquemes, ele fez uma pergunta que eu achei interessante. Ele diz assim: caso eu faça uma compra pelo site, mas no decorrer do caminho da entrega do produto ele é desviado e o produto então não chega ao seu destino final, neste caso, quem é o responsável pelo produto? No caso desse, a responsabilidade pelo transporte, pela entrega até chegar ao destinatário final é sempre de quem está fazendo a venda. Você, como consumidor, fez uma aquisição, essa mercadoria extraviou ou foi desviada ou não chegou, ou chegou danificada. Em qualquer dessas situações, a responsabilidade direta, vamos dizer assim, é de quem vendeu a mercadoria. Ele tem por obrigação entregar ela no endereço que você solicitou em perfeitas condições. Tá? Inclusive, isso de certa forma, é um assunto que vai estar relacionado à legislação referente a vendas na internet, que é uma legislação que a gente vai tratar na nossa terceira aula. Nós vamos falar sobre diversas situações e uma das ações que é tratada lá é justamente sobre as responsabilidades de quem está vendendo as mercadorias. Outra, por exemplo, é que você tem o direito à desistência. Se você adquiriu a mercadoria, não gostou da mercadoria, ou ela não é exatamente aquilo que você queria, você tem direito de devolver essa mercadoria. Isso é válido tanto para uma compra feita numa loja real, quanto numa loja virtual. O que muda basicamente é só o prazo que a empresa tem da loja real para a loja virtual, mas os direitos e os deveres da empresa, né, os direitos do consumidor e os deveres da empresa, eles são praticamente idênticos ao de uma loja real. Tá? Antes ainda de passar para a professora, faltou só fazer as conclusões. Eu vou terminar logo com as conclusões, depois a gente vai para as respostas das atividades. Tá? Para concluir, né, o que faz com que o visitante se sinta confortável a fazer uma aquisição num comércio eletrônico? Essa é a pergunta que vocês vão ter que se esmerar em descobrir e poder fazer com que essas necessidades dos visitantes sejam atendidas. Justamente a questão da interatividade, essa é uma delas, desenvolvida em salas de bate-papo, murais de mensagens, fóruns de discussão, classificados online, entre outros elementos. Né? Então vocês têm algumas situações que fazem com que os consumidores se sintam mais confortáveis em comprar no ambiente virtual. Você sempre tem que ter em mente que a aquisição e a compra no ambiente virtual, ela é relativamente diferenciada justamente por você não estar tendo o produto em mãos. Tá? Agora vamos para as atividades, professora. Vamos. Foram feitas 4 perguntas para que vocês pudessem responder. A primeira delas, né? O que é comércio eletrônico? Conceitue. Tivemos respostas? Tivemos sim. O Fábio, do Polo de Espigão do Oeste, disse: é a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócios em um ambiente eletrônico por meio da aplicação intensa da TIC, atendendo os objetivos do negócio. Ou seja, é o que um dos conceitos que a gente colocou. Né? Temos ainda uma outra resposta ainda sobre a questão 1, que a Thelma e a Adriana do Polo de Costa Marques. Perfeito. Ela disse, elas disseram, é um conjunto de todas as transações comerciais efetuadas por uma empresa com o objetivo de atender direto ou indiretamente os seus clientes, utilizando todas as facilidades de comunicação e de transferência de dados mediados pela rede mundial de computadores. Muito bem. E com a segunda questão, cite as funções do comércio eletrônico. Tivemos alguma resposta? Tivemos 3 respostas. Oh, que beleza, o pessoal está participando, muito bem. A aluna Jussi, do Polo de Espigão do Oeste, também o Israel, de Alta Floresta, e a Adriana, de Costa Marques, responderam basicamente, né, o mesmo. A comunicação, melhoria do processo de negócio, gerenciamento de serviços e capacitação de transações. É exatamente todas as 4 funções do comércio eletrônico. Essenciais, né? Para o comércio eletrônico. Exato. Não responderam corretamente. Parabéns a todos os alunos que responderam até agora. Está tudo em conformidade com prova o que a gente de que passou. Estão atentos, né? Muito bem. Só a participação. Na próxima aula eu quero mais gente respondendo.
E quanto à terceira questão? Relacione 3 vantagens para a utilização de comércio eletrônico. Nós tivemos uma resposta que foi o Fábio, do Espigão do Oeste. Oferecer ao cliente opção de escolha e customização, reduzir tempo e custo e redução de mais de 75% no marketing eletrônico. Essas são algumas das vantagens, né, que nós relacionamos. A gente sabe que não são apenas essas, mas são bem relevantes. Parabéns ao Fábio também, que conseguiu responder essa questão. E a quarta questão? Nós não tivemos resposta para a quarta questão. Poxa, não deu tempo da resposta da quarta questão, né? Vamos ver o que eu coloquei como sendo a resposta para elas, tá? Para responder a primeira questão, o que é comércio eletrônico e conceituar, nós optamos aqui por escolher o conceito de Kotler, né? Aonde ele fala que é uma ampla variedade de transações eletrônicas e meio para conduzir transações, uso de caixas eletrônicos, cartões magnéticos para facilitar o pagamento e obter dinheiro digital, assim como o uso da internet e de serviços online, né? Esse é o conceito que Kotler coloca para conceituar o comércio eletrônico, tá? Vamos ver agora a próxima questão. Funções do comércio eletrônico. Como já foi muito bem respondido pelos alunos, né? As funções são a comunicação, a melhoria de processos de negócios, o gerenciamento de serviços e a capacitação de transações. Vocês sempre têm que estar atentos a essas funções do comércio eletrônico. Vocês precisam atingir todas essas 4 necessidades essenciais para o funcionamento do comércio eletrônico. Se você não atingir essas quatro ações, vamos dizer assim, vocês podem não conseguir realizar o comércio eletrônico adequadamente. E o seu cliente pode não vir a ser um cliente seu numa próxima aquisição. Relacionar pelo menos 3 vantagens para a utilização de comércio eletrônico. Nós escolhemos aqui, fornecer ao cliente mais opções de escolha e customização, como foi inclusive dito por um de vocês. Reduzir tempos e custos de busca tanto para clientes como para fornecedores, né? Amplia as fronteiras e mercados, expandindo-os de locais ou regionais para nacionais ou internacionais. Mais uma, funcionamento 24 horas, 7 dias por semana. Esse aqui eu esperava ter visto em pelo menos uma resposta, né? Mas faltou essa opção aqui, vocês não colocaram ela. A última questão, que não foi respondida, talvez por falta de tempo, aponte algumas dificuldades para a utilização do comércio eletrônico, tá? Resistência do consumidor de mudar de uma loja física ou uma loja real para uma virtual. Essa é uma das principais razões, vamos dizer assim, para o comércio eletrônico ainda não ter deslanchado de vez no Brasil, principalmente, tá? Em uma das nossas aulas, eu acredito que seja na próxima, eu vou trazer uma estatística para vocês que mostra o crescimento do comércio eletrônico. Ele tem um crescimento muito constante nos últimos anos. E a gente já consegue perceber que hoje as transações feitas através do comércio eletrônico, elas são num volume extremamente considerável. Você tem um percentual muito grande dos negócios hoje sendo realizados através de comércio eletrônico. Ou seja, essa questão do consumidor ter ainda certo receio de ir para a loja virtual em relação à loja real, ela é uma barreira que está reduzindo, porque a maioria das empresas que são empresas ruins, elas ficam pouco tempo no mercado. Existem ferramentas, como a professora Kerly falou, que você pode pesquisar aquele site, se ele é um site bom ou ruim. Por exemplo, fazendo uma pesquisa através de credibilidade daquele site,
com outros clientes que já fizeram compras. Geralmente o site tem um espaçozinho onde deixa a opção para o cliente que comprou lá deixar a sua impressão sobre o produto e sobre a loja. E as pessoas colocam ali a sua impressão sobre a loja. E é muito importante na hora de fazer a aquisição observar. Então você começa a ler só mensagens positivas, mensagens positivas, mensagens positivas e uma relativamente negativa. Ah, eu queria que o produto tivesse sido vermelho e não rosa. É uma opção do cliente na hora da compra, ele não atentou para esse pequeno detalhe, por exemplo, né? Então, essas questões que são menores, elas fazem com que você sinta mais confiança em fazer a aquisição na loja, tá? Com o advento agora da nova lei, que traz uma certa segurança para o comércio eletrônico e para o consumidor do comércio eletrônico, eu acredito, né, essa é uma opinião minha, eu acredito que vai reduzir ainda mais vamos dizer assim, esse receio de sair de uma loja real para comprar numa loja virtual. Uma outra dificuldade que a gente colocou, né? Percepção do comércio eletrônico como dispendioso e desprotegido. Cabe uma ressalva que eu tenho a impressão que eu não falei na hora da aula, que essa percepção, ela está mais por conta de quem está produzindo e mantendo o site do que do consumidor em si. Eu vou criar um site. Ah, mas para criar um site eu vou ter que comprar um servidor caro, eu vou ter que comprar uma banda por uma fornecedora que me dê uma certa estabilidade, que é caro para manter esse serviço, eu vou ter que contratar uma empresa de segurança de dados, eu vou ter que contratar uma empresa de cartões de crédito, eu vou ter que contratar, ou seja, você começa a pensar que ele é trabalhoso, ou seja, ele é dispendioso, e você acha ele desprotegido, porque bem ou mal nada é 100% protegido. Se você não souber fazer uso da internet, independente de você estar fazendo aquisições ou não, você pode ter problema com seus dados. Você entra num site que não deveria entrar, vamos dizer assim, você entra num site perigoso, num site que trata a respeito de informações que não são informações confiáveis, que traz, por exemplo, boatarias ou que traz coisas que não são relevantes à vida, ou então que são fantasiosas. Esses sites, eles podem ter embutido ali nos seus códigos coisas maliciosas que tentam roubar os seus dados. E isso não vale apenas para o comércio eletrônico. Isso é uma situação que pode acontecer em qualquer site. E uma vez que você andou por esses sites ruins, vamos dizer assim, você entra num site de comércio eletrônico, esses dados podem ter sido capturados quando você enviá-los para a empresa pagadora ou para a empresa que você está fazendo essa transação comercial. Então, é importante não apenas essa percepção de desprotegido ser para o comerciante dono do site, ela tem que ser também para o usuário. O usuário, ele tem que ser um usuário comedido, um usuário que a gente chama de... você não pode ser um clicador compulsivo. Abrir uma janelinha, eu vou lá dar uma clicadinha, abriu outra aqui, olha a propaganda, compre já, olha, clique aqui, promoção. Não, você tem que ser comedido, você tem que ser observador, olhar bem aquela promoção, ver bem o que é que está sendo oferecido para você, ver se aquilo ali não é apenas uma tentativa de golpe, querendo roubar os seus dados para roubar as suas informações e aí gastar o seu dinheiro de verdade, não é o dinheiro virtual, não. Tá? Então você como usuário, você tem que ser também uma pessoa bem esclarecida e principalmente estar muito atento ao que está acontecendo no mercado, principalmente com relação a ameaças virtuais, a sites com golpes virtuais. É comum nos dias de hoje a gente receber correntes ou então mensagens falando de promoções às vezes maravilhosas. E aí você olha aquela promoção, você nem acredita que aquele produto está naquele preço. Ele pode não acreditar, porque ele realmente não está naquele preço. Aquilo ali é apenas uma tentativa de golpe, para que você entre, faça a compra e a pessoa capture os seus dados. Isso é um problema muito comum na internet e a sensação de desproteção vem principalmente desse tipo de situação. Mas cabe uma ressalva, a maioria dos sites de venda, de comércio legalizado, onde você consegue entrar no site da Receita Federal, pelo CNPJ, que tem que estar obrigatoriamente no site da empresa, vai lá no site da empresa, procura quem somos, acha o CNPJ, vai no site da Receita Federal e verifica se aquele CNPJ é daquela empresa, se ela está legalizada, se está tudo dentro dos conformes como deve ter uma loja real. Se você está tomando esses cuidados, você vai estar saindo dessa desproteção. Tá? Não apenas
é uma situação onde o comerciante tem que estar atento, mas também o usuário tem que estar atento. Principalmente porque você pode fazer uso do computador, não para fazer um comércio eletrônico, mas para fazer uso do seu banco. Você entra no banco, faz uma transação pela internet, faz um pagamento, faz uma transferência, verifica o seu extrato, verifica o seu saldo. Esse tipo de informação é uma informação extremamente delicada. E se você, quando estiver navegando pela internet, você não for uma pessoa cautelosa, você pode contaminar o seu computador. Veja bem o problema, não é um problema da proteção do banco ou do comércio eletrônico, é uma proteção no seu computador. Você ou alguém que usou o seu computador não foi cauteloso o suficiente, acabou acessando um site que não deveria e contaminou a própria máquina, pode ter um problema bem sério com relação à sua integridade das suas informações pessoais, financeiras ou comerciais, ou até mesmo ter algum outro problema até mais grave. Professora, tem algum comentário? Não, quero apenas agradecer a presença, né? Você que esteve aí conosco. Agradecer a pergunta do Polo de Ariquemes, também a participação dos alunos de Espigão do Oeste, Costa Marques, Alta Floresta. E, de repente, você que não participou, não mandou a sua pergunta, na próxima aula você pode fazer, entre em contato conosco, não é verdade? Isso é muito importante para o seu aprendizado, para o seu crescimento e até para nós também saber que você está atento aqui à aula. Então, eu vejo você na próxima aula. Obrigado. Para você, aluno, eu quero que você não esqueça de entrar no site, entre lá no AVA, tem uma tarefinha lá aguardando vocês. Vocês vão ter alguns dias para fazer essa tarefa, mas é importante você começar a fazer essa tarefa agora. Vocês que são alunos de EAD, vocês têm que lembrar que vocês precisam completar as tarefas do ambiente virtual. Se você não fizer as tarefas do ambiente virtual, dificilmente você vai conseguir nota suficiente para aprovação em qualquer disciplina, não é só na de comércio eletrônico e marketing, é em qualquer disciplina. Então, já tem uma tarefa lá para vocês, entre lá no portal, veja qual é a tarefa que está lá, já inicie, faça essa tarefa com atenção, mande essa tarefa quando ela estiver pronta, não deixe para o último dia. Sabe o que é legal quando a gente deixa a tarefa para mandar no último dia? Na hora que você vai postar, a conexão da internet cai, começa a chover, cai um raio, acaba a luz na sua casa, o cachorro vem, morde o fio da internet, você fica sem internet. Tudo quanto é tipo de problema acontece se você deixar para postar no último dia ou nos últimos minutos. Então, ó, faça logo a tarefa, já comece a fazer ela hoje, ela é facinha, não está com muita complicação. Se você tiver dúvidas, entre nos fóruns, deixe a sua dúvida, peça esclarecimento. Tem diversas maneiras de você se comunicar com o IFRO através do ambiente virtual para que você possa esclarecer qualquer tipo de dúvida que você tenha com relação ao conteúdo, com relação às postagens que você possa precisar fazer. Então, qualquer dúvida que você tiver, não deixe de solicitar ajuda, não deixe de solicitar esclarecimento. Mande e-mail, poste no fórum, faça as perguntas ao tutor presencial que está aí na sala junto com vocês. E eu espero que vocês tenham condições de poder fazer toda a tarefa com facilidade e postar ela com tranquilidade bem antes do último dia. Não deixe para o último dia, não deixe para a última hora. Sempre dá algum probleminha, faça antes. Queria agradecer a participação de todos vocês, as pessoas que mandaram as respostas para o polo, dos polos para a professora Kerlin. Espero contar com a participação de todos vocês e que vocês possam estar presentes na próxima aula para a gente poder ter um excelente curso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima segunda.